Hoje eu quero fazer um vídeo com vocês sobre a lição da tempestade. Você sabia que o próprio Jesus muitas vezes nos leva para dentro da tempestade? E é isso que eu quero tratar com você hoje. Vem comigo que esse vídeo vai edificar a sua vida. Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus, eu sou o Pastor Max e hoje nós queremos fazer um estudo sobre exatamente esse e-book aqui, ó, A Lição da Tempestade. Eu quero dialogar com vocês porque muitas tempestades que nós passamos nas nossas vidas, muitas guerras, muitas tribulações, elas são a própria vontade de Deus para as nossas vidas. Você sabia que é o próprio Jesus que muitas vezes nos leva para dentro da tempestade? E é isso que eu quero tratar com você hoje. Quero já dividir a tela rapidinho com você aqui para a gente fazer um estudo bem rápido. E eu quero ler essa passagem de Mateus 14, 22, que diz assim, ó. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. Ou seja, Jesus, ele constrangeu, ele obrigou. Compelir é constranger, obrigar. É como se um juiz estivesse compelindo a vítima a falar, compelindo aquela pessoa ali dentro do tribunal a dizer algo, ou seja, ele força a pessoa a fazer alguma coisa, a falar, constranger a pessoa, tá? Então a palavra compelir vem de constranger e obrigar. E você vai ver, ó, logo em seguida, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar o passo adiante. Por que compeliu, meus irmãos? Que palavra é essa compelir? Por que você está dizendo isso? Porque veja, naquela passagem em que tem uma grande tempestade e Jesus vem andando por sobre as águas naquela tempestade, a Bíblia fala que Jesus compele os discípulos a passarem para o outro lado. Isso significa que Jesus estava dizendo o seguinte, olha, vocês vão para o outro lado e vão me aguardar do outro lado até que eu atravesse para lá para conversar com vocês. Porém, os discípulos que eram pescadores, eles olharam para o mar, viram que tinha uma tempestade se formando e pensa, as pessoas, esses pescadores, eles moravam ali na região de Samaria, que era uma região costeira, de pesca e tal, eles conheciam o tempo, eles conseguiam olhar para uma nuvem e saber se vinha chuva ou não, eles conseguiam olhar para um vento e saber se estava se formando uma grande tempestade. Eles falam, Jesus, a gente não vai passar por lá de lá. A Bíblia não diz isso, não diz a fala dos discípulos, mas fala a fala de Jesus. Jesus compeliu eles, forçou eles, Jesus constrangeu eles, dizendo assim, ó, vá e passa pro lado de lá, ou seja, eu tô mandando para vocês passar pro lado de lá. O que Jesus fez? Jesus levou eles diretamente para a tempestade que estava se formando. Jesus então vai orar. Você já conhece a história, quando começa uma grande tempestade, então, Jesus vem andando por sobre as águas, o apóstolo Pedro dá uma olhada, né, naquela situação e fala assim, Jesus, se é você, deixa eu ir até você, e o apóstolo Pedro vai andando por sobre as águas, e quando ele tira os olhos de Jesus, naquele momento que a fé dele fraqueja, ele então emerge, e Jesus vai lá e pega ele pelas mãos. Ali nós temos uma grande passagem que mostra quando a nossa fé ela é absorvida pelas dificuldades, pelos problemas da vida e tiramos os olhos de Cristo, começamos a afundar. Como o mundo, uma grande tempestade. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, começamos a afundar. Mas não é sobre isso que eu quero tratar. A lição da tempestade quer dizer que é o seguinte, muitas vezes a dor e sofrimento que você está passando, seja uma dificuldade financeira, seja uma dificuldade no seu emprego, seja uma dificuldade no seu casamento, qualquer tipo de dificuldade que você está passando, pode acreditar que muitas delas, não estou dizendo todas, aqui nós estamos generalizando, muitas delas pode ter sido o próprio Senhor que está trazendo sobre a nossa vida para que a gente possa ganhar força, graça e resiliência para a gente enfrentar os dias maus. Quando você termina de ler essa passagem aqui em Mateus 14, a gente vai entender que Jesus tinha um propósito de levar os discípulos a atravessar esse mar. Ou seja, Jesus estava criando neles, na verdade, uma força, maturidade, resiliência. Pedro também, ele ousa atravessar o mar, então Jesus vai lá e resgata ele pelas mãos. Então a gente começa a ver que na facilidade, no conforto, nós não temos crescimento espiritual, mas quando nós temos uma grande dificuldade, aí sim vem a nossa experiência. Eu não sei se você já ouviu falar essa frase, diz que todo bom capitão de um barco, ele é o capitão que passou por diversas chuvas, diversas tempestades, diversas tribulações. Você lembra do MSC Concórdia que afundou na beira da costa da Itália, onde um dos comandantes quis passar muito próximo à costa para tocar lá o navio e cumprimentar os amigos dele, e então ele bateu numa pedra e o Concórdia acabou afundando. Certamente esse comandante não era um comandante de grandes tempestades, porque grandes homens, grandes marinheiros, grandes pilotos de navio, eles passam por tempestades e ali eles são moldados, eles são lapidados, eles são experimentados e aí é que você ganha experiência.
Também não sei se você já ouviu falar que muitas vezes a águia leva o seu filho lá em cima num pico, solta ele lá em cima e empurra ele lá de cima para que ele saia voando. Ou seja, são nas dificuldades que nós vamos aprender a voar, são nas dificuldades que nós vamos aprender a crescer. E nessa passagem específica, Jesus leva os discípulos para dentro da tempestade, porque Jesus tinha uma lição para mostrar para eles. Todas as vezes que vocês tirarem os olhos de mim e colocarem os olhos no mundo, na condição, na dificuldade, vocês vão naufragar. Mas enquanto vocês estiverem olhando para mim, vocês vão superar. E Jó diz a mesma coisa. O livro de Jó é um livro impalatável, muito difícil da gente ler. Jó diz o seguinte: Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, eu arrancava pedaço de carne quando ele se coçava. Senhor, eu sempre conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Jó só pôde ver a glória de Deus, só pôde ver a graça de Deus quando Jó passa por grande dor e sofrimento. Jó 42, 5, você vai ver assim: agora, Senhor, eu te vejo. Jó viu Deus nos seus sacrifícios diários? Não. Jó viu Deus no seu louvor, nas suas orações, que era um homem reto e justo perante a Deus? Não. Mas quando ele passou uma grande dificuldade, foi então que ele pôde enxergar verdadeiramente o Deus. E o que nós entendemos? Que muitas vezes Deus não nos livra da fornalha de fogo ardente, mas ele passa com a gente na fornalha de fogo ardente. Muitas vezes Deus não nos livra da tempestade como os discípulos, mas ele passa conosco por dentro da grande tempestade. Ou seja, Jesus não prometeu que ele vai nos livrar da tempestade, mas que ele passaria ela com a gente. Essa é a lição da tempestade que eu queria dividir com vocês. Jesus disse assim: ó, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos olhar, o apóstolo Paulo também dizendo, que nós devemos nos gloriar na tribulação. Isso está lá em Romanos 5, 3, 4. Paulo diz o seguinte, assim, ó: mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem tem que se gloriar em tribulação, meu irmão? Passar dificuldade, tribulação, você ser esmagado. Não sei se você sabe o que é o tríbulo, mas tríbulo era uma ripa de madeira cheia de pregos assim embaixo, o agricultor sentava em cima e o animal arrastava. Então ele ia debulhando o trigo passava por baixo, né? E ele ia debulhando o trigo. Então tribulação quer dizer quando você está passando um aperto, está sendo moído, está sendo ali, vamos dizer assim, separado ali a palha do trigo. Então Deus está dizendo, Paulo está dizendo o seguinte, assim, ó: nas tribulações nós devemos nos gloriar, sabe por quê? Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ou seja, gloriar-se nas tribulações não significa que a gente gosta de dor e sofrimento, mas reconhecer que Deus transforma a crise em instrumentos de fortalecimento. A tribulação é o fogo que purifica a fé do cristão, a perseverança, a firmeza que nós aprendemos quando não desistimos, e a experiência, a maturidade que a gente adquire no meio da luta. Ou seja, Deus está forjando o seu povo. Lá em Malaquias ele diz o seguinte, assim: vou me sentar como lavandeiro e vou passar meu povo pelo fogo, assim como o ourives passa o ouro pelo fogo, e eu vou separar então as impurezas de você, e de dentro do fogo meu povo vai dizer: esse é meu Deus, eu vou dizer: esse aí é meu povo. Então essa geração que nós vivemos hoje, que não quer passar dor e sofrimento, que não quer passar o processo, ele quer o resultado, mas ele não quer participar do processo, essa não é uma geração que Deus separou para o seu povo. Essa não é a lição de Deus. Jesus nos ensinou que sem sofrimento não há vitória. Jesus nos ensinou que se não estiver sacrifício, não há vitória. Jesus mesmo foi para a cruz, se sacrificou. Jesus mesmo teve que morrer para que pudesse produzir vida em nós. Lembra que ele disse: se o grão de trigo cai na terra, não morre, ele fica só. Mas se ele cai na terra e morre, então ele produz muita vida. O que eu quero dizer é que enquanto nós estivermos com a nossa soberba, com a nossa vamos dizer assim, nosso auto-ego, ou seja, cheios de nós, Deus não pode produzir vida em nós, mas quando nós abrimos mão de tudo isso, morremos na presença do Senhor, o Senhor pode gerar muita vida. A lição da tempestade é uma lição que todo crente deveria aprender desde pequeno. O último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, ele mostra momentos de muita dor e sofrimento, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mas no capítulo 4 e no capítulo 5 nós vemos o céu aberto, nós vemos os santos reinando com o Senhor. É um tempo ali pra gente de refrigério para nossa alma, porque você vê do capítulo 1 ao 3, as 7 igrejas da Ásia sendo perseguidas, mortas, eles passando uma grande opressão. Então Deus manda escrever um livro para que traga consolo, fé e esperança para um povo no meio da grande tribulação. A minha mensagem para você hoje é: se você estiver passando por um tempo difícil, seja no seu casamento, seja no seu emprego, seja dificuldade financeira, até mesmo a questão de saúde, vamos olhar para o Senhor, vamos acreditar que o Senhor está moldando a nossa fé, está preservando a nossa esperança, o Senhor está criando em nós maturidade suficiente
para que a gente possa moldar a nossa fé, a nossa perseverança, para que a nossa esperança mantenha-se de pé. Hoje eu divido essa palavra com você. A lição da tempestade é: mantenha-se resiliente, mantenha-se forte, murmure menos, e vamos então continuar a vocação que nos foi proposta. A corrida da fé, lá que o autor de Hebreus fala, vamos continuar correndo esse bastão. Pegamos o bastão da fé, estamos na geração. A palavra de Deus está sobre a nossa geração hoje, está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Hoje nós estamos correndo a corrida da fé e eu quero que você continue correndo, olhando para a nossa meta, o nosso alvo, que é Cristo. E a vocação a qual nós fomos chamados, que é sermos um reino de sacerdotes. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você chegou até aqui, eu quero compartilhar com você essa parte aqui, dizendo para você que você pode acessar lá os nossos cursos gratuitos, 100% gratuitos. 36 cursos de teologia gratuito para você se edificar. IBD Teologia está aqui embaixo, ibdteologia.com.br. Você pode clicar lá e fazer mais de 35 cursos. Você pode acessar também todos os nossos e-books gratuitamente, mais de 350 e-books como esse aqui, que eu acabei de compartilhar com vocês. ibdteologia.com.br tem teologia para você, tem teologia para surdos, nós temos a Bíblia em áudio, nós temos mais de 350 cursos, temos imersões, escatologia, diversos conteúdos para você se edificar, porque o nosso ministério é gratuito. E se você quiser edificar o nosso ministério, você pode comprar alguma das nossas revistas, papocomdeus.com.br/revistas e papocomdeus.com.br/livros. Você escaneia os QR Codes, assiste os vídeos, tem os mapas mentais impressos no conforto da sua casa para você se edificar, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e espero você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus. Chegou a revista ilustrada de estudos bíblicos do Papo com Deus. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code em cada página, você vai encontrar um vídeo sobre o estudo que você está lendo. Na revista tem mapas, linha do tempo, infográficos incríveis que facilitam o seu aprendizado. Se você gosta de estudar a Bíblia, não perca tempo e acesse já essa oportunidade. Colecione os nossos estudos. Peça já a sua, embarque com a gente nessa jornada rumo ao conhecimento da Palavra de Deus.